A nível mundial, eu acho que ele se notabilizou principalmente pelo estudo dos solos residuais, pela sistematização das características de solos residuais que diferiam fundamentalmente do tipo de solo com base no qual a Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e a disciplina, mais do que a Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos, a disciplina mecânica dos solos foi estabelecida lá nos anos 30, sei lá. A contribuição dos solos residuais. E a nível, bom, obviamente a nível brasileiro, nós sendo um país tropical em que tantas ocorrências importantes de solos residuais aconteceram, isso não deixou de ser importante também para o Brasil. Mas um aspecto interessante que ele, aliás, gostava muito de salientar era o fato de que, no início da carreira profissional dele, ele trabalhou muito, era outra frase que ele repetia, a sabedoria vem das mãos. Então, o fato de ele ter trabalhado como mestre de sondagem, ao lado de um tripé de sondagem, ele mencionava isso como um aprendizado muito importante, que deu a ele condições conhecendo o solo na sua origem do pé de sondagem, do pé do tripé de sondagem, deu a ele condição de trabalhar em muitos projetos, inicialmente de fundações e depois de obras de terra importantes, como as grandes barragens, como eu já mencionei. Mas esse início no, no tripé de sondagem, isso vem do tempo dele trabalhando no IPT, na divisão riquíssima, personagens importantíssimos, Odair Grilo, Pichler, etc., passaram por aquele grupo lá do IPT, que deve ter sido um período riquíssimo de desenvolvimento, mas ele salienta que, além da formação teórica que ele tinha, a chance de ter posto a mão na massa, era um provérbio que ele repetia, a sabedoria vem das mãos, deu as bases para essa solidez do desenvolvimento profissional dele. E, sem dúvida, ele viveu um período áureo da história da engenharia no Brasil. O período em que, no estado de São Paulo, começaram a ser construídas as centrais hidrelétricas, ele teve enorme atividade nesse campo, no assunto das barragens de terra. Ele estava, eu posso dizer, presente nos projetos e nos acompanhamentos de obras dessas centrais hidrelétricas, das barragens, das obras de terra dessas centrais, de muitas dessas centrais hidrelétricas. Na época, Ilha Solteira foi a terceira hidrelétrica do mundo, ou seja, uma obra expressiva a nível mundial, e não havia no Brasil uma empresa de engenharia de porte para projetar a terceira hidrelétrica do mundo. E havia algumas alternativas. Uma delas, a mais óbvia, seria contratar uma empresa estrangeira, o que felizmente não foi a alternativa que se adotou, até por sugestão. Uma pessoa que interferiu nessa sugestão foi exatamente o Arthur Casagrande, que sugeriu ao então presidente do que foi a Celusa, engenheiro Souza Dias, que, pelo contrário, o Casagrande via aqui no Brasil os ingredientes de profissionais isolados em cada área, fosse ele na mecânica dos solos, fossem outros na área de estruturas, engenharia elétrica, etc., sugeriu o Casagrande a ideia de que se fundasse uma empresa brasileira, obviamente com suporte, com consultoria estrangeira, isso seria inevitável, mas que fosse uma empresa brasileira. E eu tive a oportunidade, num jantar, muito tempo depois, obviamente, num jantar, aliás, em Itaipu, no restaurante de um hotel em Itaipu, onde haveria uma reunião no dia seguinte, de estar sentado na mesma mesa em que estava o Casagrande, e o Casagrande ele próprio voltou a esse tema, dizendo que, ao se trazer uma empresa estrangeira, não necessariamente viriam os melhores engenheiros daquela empresa estrangeira, enquanto que, ao se fundar uma empresa brasileira escolhendo
engenheiros expressivos de cada área, que a qualidade técnica poderia até ser melhor, como eu acho que pode ter sido melhor sim, mas principalmente, mais do que o resultado para o projeto da hidrelétrica de Ilha Solteira, o grande benefício dessa solução foi que se criou uma grande empresa, então, no Brasil, que deu início ao desenvolvimento da engenharia de barragens e ao surgimento de muitas outras empresas de qualidade, depois para projetos de grandes barragens no Brasil, que não só desenvolveram projetos de grandes barragens no Brasil, mas que mesmo participaram de grandes projetos no exterior. Então, essa foi, talvez por sugestão do Casagrande, uma decisão importante. Esse, eu diria, foi possivelmente a maior empreitada da vida empresarial dele. A fundação e a atuação na Temag Engenharia durante décadas, como diretor e proprietário e, obviamente, um consultor interno de luxo, posso dizer. Havia na Temag o chamado Grupo de Análises Numéricas. Eu era inicialmente da área de geotecnia e, em algum momento, fui designado para ser o geotécnico dentro do grupo de análises numéricas. Então, eu posso dizer que vivi com ele, vivi ao lado dele e esse desenvolvimento de onde é que se buscam parâmetros, me lembro muito bem, coeficiente de Poisson, não havia muito informação a respeito de coeficiente de Poisson quando nós começamos a fazer as primeiras análises de elementos finitos, início dos anos 70, já se vão uns 50 anos. Então, como é que se obtinham parâmetros para análises na época sofisticadas? E eu me lembro até de pessoas que diziam, que não era uma opinião dele, mas pessoas que diziam, essas análises de elementos finitos são tão sofisticadas, dependem de parâmetros tão sofisticados que nós não conhecemos, que é melhor a gente continuar com os métodos antigos que não, quando não se utilizavam esses métodos. Veja que ele, não tendo tido essa origem numérica, longe disso, mas pelo contrário, foi um grande incentivador de enxergar que, pelo contrário, a sofisticação dos métodos de análise, que devia ser acompanhada pela sofisticação de obtenção dos parâmetros, mas era um caminho a seguir. Não eram essas as vozes daquela época, não. Eu ouvia muita crítica e até eu me questionava, puxa, será que eu estou enveredando por um ramo infundado, uma sofisticação numérica que, na realidade, não vai se aplicar ao futuro dessa profissão, mas ele, não vindo dessa área, pelo contrário, foi um grande incentivador e não só incentivador, e participante de discussões de como obter parâmetros para cada tipo de análise. A mecânica dos solos no Brasil nasceu internacionalizada, ou seja, os problemas devem ter começado a surgir aqui, e o Nápoles Neto narra isso com muita propriedade, de que o Telêmaco van Langendonck, por exemplo, um nome expressivo nas estruturas de concreto, em concreto armado, um dos nomes, posso dizer, mundiais mais expressivos, mas começou sua carreira lá no DER, também com envolvimento em mecânica dos solos, e ele também viajou para algum dos primeiros congressos, o Nápoles Neto narra, com uma vaquinha, entre aspas, do dinheiro do DR de empresas. Então, nomes como Telêmaco van Langendonck, o próprio Ortenblad foi aluno do Terzag e uma pessoa expressiva no desenvolvimento da teoria do adensamento. Então, o Milton Vargas foi um desses que apareceu lá em Harvard assistindo cursos do Terzag, mas foi por essa via, ida de pessoas a congressos, a terem contatos, a assistirem cursos com o Terzag em Harvard, o Milton Vargas não foi o único, foi dessa maneira que a mecânica dos solos se sistematizou aqui no Brasil. Então, corretíssimo. A mecânica dos solos nasceu ao compasso do que acontecia a nível internacional. E
fundação da ABMS foi uma decorrência, ou seja, assim como a nível internacional uma associação contribuiu tanto, e o Terzaghi deixa isso muito claro, o trabalho do Nápoles Neto, como eu mencionei, eu acho que se não é no segundo, no terceiro Congresso Internacional, em que ele faz um apanhado da pujança dos desenvolvimentos da mecânica dos solos nos últimos anos no mundo, quando ele chega a citar desenvolvimentos de solos residuais no Brasil, aquele trabalho do Terzaghi mostra muito o papel que uma associação internacional teve, a grande contribuição de que a partir dos congressos, os congressos foram o cadinho onde foi fundido onde houve se amalgamou esse conhecimento com contribuições vindas de diferentes partes do mundo. Então, analogamente, uma sociedade brasileira teve papel importante, e o Nápoles Neto também cita com propriedade esse aspecto vibrante do início dos grandes desenvolvimentos da mecânica dos solos, que, posso dizer, culminaram, mas que também foram decorrentes da fundação da ABMS. Ele repetia uma frase que não é dele, mas ele repetia e exercia essa frase. Ele dizia: a unanimidade é burra. Então ele incentivava a diferença de opiniões, o embate, não a briga, longe disso, mas da riqueza de conflitos, entre aspas, saudáveis de opiniões. Ele incentivava isso como um mecanismo de que se chegasse a uma solução mais bem pensada do que alguma coisa que ele, como autoridade que era técnica, ele não gostava de decretar. E ele tinha um grande apego pela verdade. Isso eu acho que vem da grande ligação dele com a filosofia, e nas falas dele a busca de que tecnicamente a gente tentasse chegar à verdade era muito marcante isso. Um brilhante profissional que deixou lições claras a respeito da importância dos conhecimentos fundamentais para as análises mais sofisticadas que a gente pudesse fazer.